Que a nossa tarde, gente, possa ser uma tarde iluminada, uma tarde em que nós possamos juntos trocar ideias e que, além de tudo, além da energia que nós já trocamos aqui, né, quando vocês já tomaram o seu passe, antes da palestra, que seja uma tarde de esclarecimentos mesmo, que podem ajudar na nossa transformação. Esclarecimentos esses que vão fazer com que a gente mude alguns conceitos e, quem sabe, preconceitos, né, que existem, para que a gente, neste processo de mudança de ideias e de conceitos, possa se transformar como um ser. Porque o grande objetivo da doutrina espírita, na verdade, é esse, é a transformação do espírito. Porque se fosse para nós continuarmos os mesmos, nós ficaríamos lá no plano espiritual. Tá certo? Se reencarnamos, existe uma razão, e a razão principal é a nossa transformação. E nós só vamos nos transformar se nós mudarmos conceitos que estão, às vezes, enraizados há milênios. Principalmente ideias que nos castram, ideias que fazem com que a gente se sinta culpado, né? Que se sinta para baixo. Ideias religiosas, vamos assim dizer. O objetivo da doutrina é justamente nos libertar, para que a gente cresça como ser. Esta palestra, vocês não vão acreditar, mas já faz uns 20 anos que eu faço. Impressionante, né? E ela continua tão atual quanto há 20 anos atrás. E eu lembro, na época, a razão que me fez fazer essa palestra. Trabalhava com um rapaz que ele tinha todos os seus trejeitos, né, de homossexual, porém ele tinha que fingir ser hétero. Por mais que ele tentasse, era difícil para ele, porque não tinha como esconder, entende? Então ele vivia um dilema terrível, ele sofria muito, a gente percebia nas conversas, né? Como ele sofria com aquilo, e não só ele, a família dele também sofria, e muito, porque a família, por não aceitar, exigia dele um comportamento que ele não tinha condições de dar, entende? Estava no cerne dele, o ser dele era assim. Então era um sofrimento muito grande, sabe? A gente percebia as dificuldades nos telefonemas, quando atendia telefone, ele mudava a voz quando ele descobria que era da família. Eram umas coisas assim que eu ficava observando, eu falava, meu Deus, o que faz um preconceito, né? E eu tive a oportunidade de ajudá-lo a se aceitar e a ajudar a família também. Não estou me colocando aqui como alguém que resolve as coisas, não é isso. Apenas fazendo enxergar coisas, até mesmo através dessa palestra. Quando eu fiz essa palestra a primeira vez, eles vieram assistir. E aquilo, diz ele depois, que aquilo ajudou, né, a família. Então, de novo, essa palestra tem 20 anos, mas ela está tão atual quanto antes. E aí nós vamos entender por que do preconceito. Tá bom? Vamos começar com essa frase aqui, ó. Triste época. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Olha que interessante essa frase. E adivinha de quem ela é? Do Einstein, que também sofreu preconceito. Sofreu preconceito quando era jovem, depois sofreu preconceito quando já era reconhecido, né? Porque ele era judeu, tá certo? Então, se tem um povo que o pessoal olha com preconceito, né, é o povo judeu, tá certo? E ele sofreu muito, por isso que ele cunhou essa frase. É uma época triste, e essa época que ele está falando aí, gente, é lá atrás, hein? Que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito.
Por isso que a gente vai discutir e tentar entender o que é preconceito aqui, ó. O que é? Preconceito é um juízo preconcebido, manifestado geralmente na forma de uma atitude discriminatória perante pessoas, locais ou tradições considerados diferentes ou estranhos. É estranho para você, você já olha meio, meio assim. O diferente causa também estranheza, tá certo? Então, o preconceito é isso, é uma forma, é um juízo que a gente faz pré-estabelecido de alguma coisa, às vezes sem conhecer. Tá certo? Costuma indicar desconhecimento pejorativo de alguém ou de um grupo social ou que lhe é diferente. As formas mais comuns de preconceito são a social, a racial, religiosa e sexual. Acabei de falar aqui a razão da palestra, né? Religiosa, então, é uma coisa séria, porque guerras são travadas em função de preconceito religioso. Tá certo? Quando não, grupos familiares são separados em função de preconceito religioso. Tá certo? É comum os alunos falarem da dificuldade que eles têm de falar lá nos seus lares que estão vindo numa casa espírita fazer curso, sofrem os preconceitos, né? Então, infelizmente, falta aí a racionalidade, falta a boa vontade de tentar entender o diferente, tá certo? Para que a gente não tenha esse tipo de atitude, né? Em geral, o ponto de partida do preconceito é uma certa generalização superficial, chamada de estereótipo. Então, cria-se os estereótipos e aí as pessoas começam a repetir aquilo, sem perceberem, estão num processo de repetição, e aquilo vira uma coisa comum do dia a dia das pessoas. Vamos ver alguns exemplos, ó. Todos os alemães são racistas, prepotentes e se acham superiores. Isso é um tipo de estereótipo que foi criado, tá certo? Até em função do nazismo e por aí afora, né? Mas será que os alemães hoje em dia são assim? Mas existe esse certo estereótipo. Todos os norte-americanos são arrogantes e se acham os donos do mundo. Aí outro estereótipo. Talvez até pelo comportamento deles possa ter criado esse tipo de estereótipo. Mas todos são assim. Às vezes você vê um dirigente americano, né, falando. Aliás, tem um hoje lá que é super arrogante, tá certo? Porém, significa que o povo americano é assim? Então você não pode pegar às vezes 1, 2 ou 3 e classificar o resto com base no comportamento daquele, né? E acho que eu fui preconceituoso agora, né? Todos os ingleses são frios. É outro tipo de preconceito. Toda igreja evangélica só visa arrecadar dinheiro. Outro preconceito. Não tem. As igrejas evangélicas nós temos que aprender a olhar de forma distinta. Tá certo? Porque existem esses evangélicos modernos aí que fazem esse processo de arrecadação maluco, né? Mas tem os evangélicos que são fantásticos. Tá certo? Então não pode simplesmente generalizar. Vocês querem ver um outro preconceito que nós sofremos? Ó, todo espírita é macumbeiro. Certo? Tem gente que tem medo de falar que é espírita, senão a pessoa vai imaginar ele com um turbante com uma galinha embaixo do braço. Tá certo? Infelizmente, e não se generaliza, não se cria um estereótipo que a gente está falando aqui. O que é que está faltando, na verdade? A capacidade da pessoa enxergar as coisas da forma como elas são. É comum, falei aqui dos alunos, né, que têm dificuldade de falar nos seus lares, que estão vindo numa casa espírita. Porém, com o tempo, com a transformação da pessoa através lá dos cursos, os familiares ficam admirados e aí querem saber o que está acontecendo. Então, tem casos de familiares que acabam vindo também, depois.
Tá certo? Por quê? Porque percebeu a transformação do outro. Deu a oportunidade de perceber algo diferente. Mas enquanto a gente ficar no estereótipo, enquanto a gente ficar, por exemplo, no WhatsApp replicando coisas, né? A gente vai ficar sempre num enquadrado ali, não vai ter oportunidade de ampliar os nossos horizontes e de ver as coisas de forma diferente. Não? Eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade e não pela cor de sua pele. Sonhador, né? Esse Martin Luther King, aliás, foi morto em função do preconceito, né? Mas foi alguém que ajudou a transformar os conceitos, pelo menos a fazer com que as pessoas saíssem do lugar comum e passassem a discutir o assunto. Ele pagou com a vida isso, tá certo? Mas ele contribuiu para que o mundo começasse a olhar de uma forma diferente, tá certo? Então olha o preço às vezes que a gente paga, né, para abrir a mente, né, para que as pessoas pensem de forma diferente. No caso do Martin Luther King foi isso. E nos remete ao seguinte, uma questão que eu quero que a gente pense. Reparar nas diferenças seria agir com preconceito? O que vocês acham? O fato de você reparar que tem uma coisa diferente, aquela pessoa é diferente, já é agir com preconceito? Para se pensar, não é? Então vamos lá. Observar características de grupos ou pessoas diferentes serão consideradas preconceituosas somente quando entram para o campo da agressividade ou da discriminação generalizada. Porque senão seria um contrassenso. Então eu não posso reparar no diferente. Reparar no diferente faz parte de um processo de aprendizado. O problema é quando você age de forma agressiva ou discriminatória em relação à diferença. Mas reparar faz parte de você, inclusive, perceber que existem coisas diferentes, está certo? Reparar em características culturais, sociais ou mesmo de ordem física por si só não representam o preconceito. Denotam apenas a existência de um processo natural de comparação das diferenças que levam ao aprendizado. Eu já falei isso aqui é só para fechar essa questão, tá certo? Observa-se então que pela superficialidade ou pela estereotipia, o preconceito é um erro. No entanto, trata-se de um erro que faz parte do inconsciente e dos usos e costumes gerais, pela falta do conhecimento individual. Então vamos lá. Eu tenho o meu preconceito baseado na estereotipia de que todo espírito é macumbeiro. Aí eu venho numa casa que nem o Manuel Bento, eu entro, não vejo nenhuma galinha, não vejo vela, não vejo nada. Tem alguma coisa diferente. Aí eu vejo o quadro do Cristo, eu ouço uma música gostosa. Aí eu falo, puxa, olha, então você está tendo uma oportunidade, né, de ter um conhecimento individual. Isso é um conhecimento seu, porque você se expôs e você foi até lá, que faz você sair fora do lugar comum, né, da estereotipia generalizada, vamos assim dizer, que se existia. Estou dando um exemplo aqui da questão espírita, existem outras coisas mais, tá certo? Que aí parte de um princípio, de um conhecimento individual. Isso quer dizer que às vezes nós, no nosso meio, sofremos as consequências disso também. Porque como a gente passa a pensar diferente dos demais, nós nos tornamos meio que persona não grata. Ou temos dificuldade, ou ainda escondemos dos demais que a gente se sente daquela forma, ou que pensa diferente. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, muitas das questões aí do preconceito são em função da massa e não do conhecimento individual. Porque como você precisa viver em sociedade, se você pensar diferente, você já é olhado com preconceito.
O preconceito tem uma base irracional e por isso escapa a qualquer questionamento fundamentado num juízo ou argumento. Então, socialmente, o não preconceito é conquista individual e isolada. É o que eu falei agora aqui. Até dando um exemplo, tá certo? Vou trazer um vídeo para vocês de um projeto que foi feito em vários países. Para mostrar que, na verdade, as crianças, elas trazem algumas ideias pré-concebidas, mas que são oriundas do meio, da forma como os adultos pensam, como os adultos agem. Não quer dizer que elas sejam preconceituosas, mas como elas aprenderam aquilo, elas acabam meio que externando isto, e levam isso para o resto da vida, tá certo? Vamos ver esse vídeo que foi feito no México. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este, ¿Y cuál es el muñeco blanco? este, ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? ninguno, ¿Cuál muñeco es malo? este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este, ¿Cuál muñeco es bueno? este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con si los un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Este. ¿En qué? Las orejas. Sí, vamos. Tá aí. Vocês viram que interessante? A dificuldade que as crianças têm de... Então isso significa que, na verdade, o que está acontecendo com elas? Elas estão trazendo algo que já está inserido. Mesmo que às vezes elas se sintam diferente em relação àquilo, elas não conseguem externar, porque se elas externarem, elas vão ser vistas com preconceito. Então, infelizmente, a nossa sociedade ela está organizada desta forma, o que é uma pena. Por isso que a gente tem que usar, né, a razão. E por isso que a gente falou aqui que a conquista do não preconceito é uma conquista individual. É você se esforçar para sair do lugar comum, de ter a oportunidade de observar as diferenças e conviver com elas. Seguinte, gente, nós, antes de reencarnar,
Nem todo mundo acredita na reencarnação, que aliás também tem um preconceito. Mas, antes de reencarnar, ou de encarnar, nós estamos no plano espiritual ambientados com espíritos que estão na mesma faixa de sintonia nossa. Ou pelo menos de ideias, ideais, conceitos, valores. Nós estávamos ambientados ali. E lá nós não íamos aprender nada novo. Por quê? Porque lá é todo mundo parecido, todo mundo igual. Vai aprender o que de novo? Aonde que você tem a oportunidade de aprender coisas diferentes? É quando você se mistura com os diferentes. Aí nesse sentido, o preconceito ele é prejudicial ao espírito, porque ele não ajuda no processo de você se misturar. Você cria os seus quartéis, vamos assim dizer, as suas comunidades diferenciadas, e você não dá oportunidade de ter o aprendizado com o outro, o que é um tremendo erro para o espírito. Mas nós vamos avançar aqui, tem muita coisa para a gente ver ainda, tá bom? Será que as aparências enganam? Vocês viram as crianças lá? O que vocês acham? A aparência engana ou não? Então vamos lá. Que tipo de sentimento inspira esta imagem? Podemos ser várias coisas. Eu escolhi uma palavra para definir, vai. Vamos ver se vocês concordam comigo. Credibilidade. Podemos dizer que esta imagem inspira-nos credibilidade? Legal. E esta aqui? Que tipo de sentimento inspira? Pode ser muita coisa, tá certo? Eu escolhi uma, vamos ver se vocês concordam. A gente tem que escolher uma só, pode ser que nem todos concordem, tá bom? Mas eu escolhi essa aqui, ó, desconfiança. Tá certo? Em relação a outra, né? Tá? Não estou aqui usando de preconceito com as pessoas tatuadas. É só para a gente ter em mente as diferenças. Então vejam, credibilidade versus desconfiança, e é a mesma pessoa, apenas usando uma roupa diferente. Vocês percebem como nós somos incentivados às vezes, né? Então, é incrível como uma mesma pessoa inspira-nos sentimentos diferentes somente pela forma como se veste e se apresente. Precisamos repensar os nossos preconceitos sobre as aparências. Então, às vezes a pessoa chega num determinado lugar vestindo um terno, ela é mais bem tratada do que aquela que está usando uma camiseta, por exemplo. Tá certo? Acho que vocês devem estar cansados de ver esse tipo de coisa. Não é assim? Ou a pessoa tem uma determinada cor e ela se apresenta no local e ela não é tratada como a outra, né, de outra cor. Tá certo? Bom, Jesus agia com preconceito, gente? O que vocês acham? Se a gente quer aprender com alguém, este é um. Tá certo? Jesus na casa de Zaqueu. Vocês sabem quem era Zaqueu? Zaqueu era uma espécie de um achacador da época, vai. Era o que o pessoal chama aí de estelionatário. Não, como é que é aquela pessoa que empresta dinheiro a juros altíssimos? Agiota. Zaqueu era um agiota da época, ele era odiado pelas pessoas. E Jesus não só o atendeu, como foi na casa dele. Poderia agir com preconceito, tá certo? Mas ele veio para dar exemplos, né? Jesus mostra-se para Maria Madalena. Independentemente da controvérsia que existe em relação a Maria Madalena, porque tem pessoas que falam que ela era prostituta, tem outros que dizem que não, tem outros que dizem que ela era rica, inclusive, tem um filme dela agora aí. De qualquer forma, ela era uma mulher, e naquela época, aliás, ainda hoje em alguns lugares, a mulher era sempre tratada de forma inferior. Jamais um homem poderia se dirigir a uma mulher, ou então ter esta mulher participando do grupo ali. Jesus foi revolucionário nessa época aí. Ele afrontou muita coisa, tá? Para mostrar para as pessoas que elas estavam, né, com a cabeça fechada.
Tá certo? O são não precisa de médico. Olha que frase. Quem é que precisa de médico? Os que estão bons, estão bem? Então quem ele recebia? Justamente aqueles que as pessoas tratavam, né, de forma abjeta, que as pessoas queriam distância. Quem tinha coragem de se aproximar de um leproso, gente, na época? Ele, né, para dar o exemplo. Atire a primeira pedra. Vocês sabem dessa passagem? A mulher ia ser apedrejada, tá certo? Porque inclusive era enterrada. Não sei se vocês sabem disso. A pessoa era enterrada, ficava só com a cabeça de fora e o pessoal tocava pedra. Era lei. E a mulher não podia, em hipótese alguma, fazer nada de diferente, né? Aliás, até hoje tem isso, né? Infelizmente. Você não ouve falar, olha, lá vai um pai solteiro, aquele moleque que tem 4, 5 filhos por aí espalhado. Mas ai da coitada da menina, vira mãe solteira. Não é assim? Então ela recebe toda uma carga da sociedade machista, de uma sociedade que não pensa. Aliás, meu filho é garanhão, minha filha virou uma mãe solteira. Olha o absurdo, tá certo? Na época de Jesus se apedrejava, hoje não se apedreja mais, só se dá esses estereótipos, né? Só se cria essas condições sociais absurdas que separam as pessoas, fazem as pessoas sofrerem, né? Não julgueis para não serdes julgados. Olha que frase. Porque da mesma medida que você julgar, você também vai ser julgado. Ora, para não agir com preconceito, a gente não pode julgar. Mas a partir do momento que eu olho uma pessoa e eu a vejo ali preconceituosamente, eu a afasto de mim, eu estou julgando. Pelo contrário, na verdade eu estou condenando, porque eu a afastei de mim. Tá certo? Nós não sabemos nem julgar, gente, a gente já condena. Esse que é o problema. Senhor do sábado, ele causou um furdunço na época, porque ele foi lá fazer as coisas no sábado. Mas quem é esse que faz as coisas no sábado? Causou um, né? O centurião de Cafarnaum, vocês sabem dessa história? Era um romano, procurou Jesus para que curasse a escrava dele. E os judeus, os próprios apóstolos, olhavam o romano com preconceito, e era natural, porque os romanos eram os invasores, tá certo? Eram uns, né? Mas Jesus foi e atendeu o centurião e curou a escrava dele. Então vejam vocês que interessante. O preconceito fazia com que os apóstolos não atendessem uma do próprio povo dele, porque ela era escrava de um romano. Olha o nível que o preconceito chega, tá certo? E Jesus foi lá e mostrou que não é, que a gente não pode agir dessa forma no mundo. A parábola do bom samaritano, isso aí é fantástico. O samaritano, gente, só virou bom com Jesus, porque na verdade o samaritano era uma casta, ou então era uma parte dos judeus lá, que era visto pela grande maioria dos judeus de forma até asquerosa. Passavam o samaritano e eles cuspiam, tá certo? E Jesus propõe a parábola do bom samaritano, fazendo com que eles enxergassem, gente, para com isso. O que importa para Deus não é a casta, se ele é religioso, se ele não é religioso. O que importa para Deus é o comportamento do ser no mundo. E aí ele dá um exemplo, que o sacerdote passou ao largo, o aprendiz de sacerdote, que é o levita, também passou ao largo, deixando o homem lá, e quem foi atender o homem foi um samaritano. Para mim essa parábola, gente, ela é uma das mais transformadoras e das mais libertadoras desses julgos religiosos que a gente pode ter, se a gente analisar ela como deveria. Porque ele demonstra justamente que não importa se a pessoa é religiosa ou não, mas sim o comportamento dela no mundo. É isso que conta para Deus. E nós temos que passar a olhar isso também. Às vezes a gente vê as coisas com preconceito
e não consegue, inclusive, dar a oportunidade de ver como é que a pessoa se comporta no mundo, que tipo de atitudes ela tem, os sentimentos que ela pode, estar carregando com ela. Então, de fato, Jesus não agia com preconceito, só por essas coisas que nós vimos aqui. E por que ele não agia com preconceito? Aí vocês vão falar, porque ele era Jesus, ué. Mas vamos tentar entender de uma forma um pouco mais racional. Segundo os Espíritos, Jesus foi o modelo da perfeição na Terra. Assim sendo, é um espírito de extrema evolução que entende perfeitamente a natureza humana. Assim, sua vinda entre nós foi para dar exemplo. Então, se ele é um espírito evoluidíssimo, ele conhece essas dificuldades do ser humano. Ele vem até nós justamente para dar exemplos, para abrir os nossos horizontes. Por essas passagens todas que a gente viu aí, nós vimos que ele cumpriu o seu papel, porque tem mais inclusive, tá certo? Eu só coloquei algumas. É então um espírito que possui um nível ético e moral por excelência e pensa por si mesmo. Ou seja, ele não se deixa levar pelo grupo social, ele não se deixa levar pelo que os conceitos que estão existentes naquele momento. Ele pensa por si, ele emancipou-se, ele tem uma capacidade que olha as coisas de um outro ângulo, que está faltando para a gente, porque a gente está inserido no meio, ele está acima do meio, está certo? Por ser independente, conduziu seus atos conforme o que julgava correto, e foi autônomo para definir aquilo que nós consideramos o bem ou o mal, sem seguir fórmulas sociais. Ele tinha esta autonomia. Você acha que isso é mal? Eu não acho, eu vou lá na casa do Zaqueu. Todo espírito superior possui um sistema de valores próprios, que não é baseado em regras rígidas, principalmente porque o adquiriram pela vivência, ou seja, evoluíram, e não foram criados já desde o início superiores. É isso que nós temos que entender. Tá certo? Tem gente que questiona quando eu falo isso com relação a Jesus, que vem com aquele conceito já da Igreja Católica, de que ele foi criado perfeito. Os Espíritos não dizem isso. Dizem que ele vem num processo de... Porque o universo, gente, tem bilhões e bilhões de anos. Quando o planeta Terra foi criado, já existia galáxias e galáxias. Já existiam espíritos e espíritos. Tá certo? Então, todo espírito superior... Vamos lá, para a gente entender. Se o espírito é superior, significa que ele tem um olhar diferente sobre as coisas. Ele tem experiência de vida, ou de vidas, ou de vivências. Então ele enxerga as coisas de forma diferente. Tá certo? Porque ele vivenciou. Assim sendo, sabe que todos nós, sem distinção, da mesma forma também evoluiremos. E estamos aprendendo, cada um de acordo com as suas necessidades básicas. Então, quando ele nos olha com as nossas infantilidades, os nossos preconceitos, os nossos conceitos, às vezes as nossas convicções fechadas em coisas, eles nos olham como crianças, eles falam: meu Deus, quanto tempo essa criança ainda vai demorar para acordar, para ver que tanta coisa que ela poderia aprender se ela abrisse os seus horizontes. Eles nos olham dessa forma, não nos condenam, entende? É isso que a gente precisa entender. Um espírito superior jamais condenará alguém. Por quê? Porque ele tem uma visão ampla das coisas. Ele sabe que cada um está num processo de aprendizado próprio. Uns estão um pouquinho mais adiantados, outros menos, tá certo? Mas o objetivo é que todos cheguem ao mesmo nível. Então a gente precisa entender isso, tá? Se vocês ouvirem alguma mensagem de algum espírito dito superior tacando a lenha na gente, sarta fora.
Não deem nem atenção, porque o espírito superior não age assim. Como também não fica se esmiscuindo, né, na vida de cada um. Se você recebeu um conselho de um espírito superior, não faça. Porque espírito superior não aconselha, dá diretrizes. E a decisão é nossa, porque o aprendizado não é dele, o aprendizado é nosso. Tá certo? Sabe também que cada pessoa, em termos comportamentais, é um mundo à parte. Ou seja, cada um de nós é um universo à parte, vai. Cada um de nós tem uma necessidade básica de aprendizado. Mesmo irmãos gêmeos, por exemplo, que nascem idênticos, são idênticos só na aparência, mas em termos de comportamento, de necessidades, né, de caráter, de valores, de forma de encarar as coisas, são diferentes. Tá certo? E cada um de nós aqui é diferente. Tá? Então, para evoluir espiritualmente, cada ser humano passará, encarnado ou não, aí eu estou falando que tanto pode estar aqui encarnado como no plano espiritual, pelas experiências que lhe cabem, sempre de acordo com suas necessidades exclusivas. Não adianta a gente querer evitar que os filhos passem por determinadas coisas, por exemplo. Porque, na verdade, a experiência tem que ser dele, não nossa. Esse é um grande erro que nós temos, né? De não querer que nossos filhos sofram, que eles não passem por dificuldade. Então a gente tenta fazer tudo por eles. Tudo, será que a gente tem condição de fazer? E será que eles estão aprendendo as coisas que precisam? Ou eles vão se tornar dependentes da gente? Estou falando aqui questão de filhos. Hoje nós temos pessoas que são dependentes de mentores, por exemplo. Não fazem nada sem antes consultar o mentor. Cuidado. Quem é que está vivendo a vida? Quem que está aprendendo? Assim sendo, as diferenças existem justamente porque no momento evolutivo da Terra ainda não estamos todos equiparados. Isso que nós precisamos entender. Lembra que eu falei da separação que existe no plano espiritual? Ela é até natural, tá, gente? Ao desencarnar, você vai se posicionar. Se posicionar, que eu falo, é em função da sua vibração própria, da sua luz que você emite. Tá certo? Aí você vai encontrar com semelhantes, e ali você vai ficar num processo junto com os semelhantes. Aqui é que a gente se mistura, né? Como lá ainda existem essas separações, significa que nós ainda não estamos equiparados. Por isso que a gente ainda vê coisas, né, do arco da velha. A gente vê pessoas fazendo coisas que a gente até fala, meu Deus, como é que pode, né? A gente olha essas pessoas, inclusive, com preconceito. Tá certo? Porém, se Deus está dando oportunidade para aquelas pessoas, significa que existe uma razão. E como Deus ou os espíritos superiores olham a gente de uma forma diferente, né? Se nós fizéssemos uma viagem, imagina aquela coisa da montanha, você está indo por uma estrada na montanha, e quando você chega lá em cima, você está olhando, você sabe, lá de cima você vê onde tem os entraves, onde não tem, se caiu a barreira, se não caiu. Mas enquanto você está viajando, você está numa experiência de aprendizado. Quando você chega lá e olha, você fala, puxa, como é fácil agora olhar as coisas, né? Só que você vivenciou, e você está olhando de cima agora. Preconceito é opinião sem conhecimento. Olha que interessante. Usando o exemplo que eu dei aqui da casa espírita, né? Realmente é. Aquela visão que se tem de que o espírito é macumbeiro, quando chega numa casa igual a nossa, a pessoa muda, vocês concordam ou não? Então por quê? Porque ela não conhecia. Essa frase, olha que interessante, é do Voltaire, né? E ela vai nos remeter agora a gente discutir uma outra coisa aqui. Por que nós agimos com preconceito? Não é pela vivência que formatamos e concebemos nossos valores e costumes, e isso nos torna preconceituosos. O que eu estou querendo dizer que não é pela vivência?
A gente já traz algumas coisas, como o senhor inclusive colocou aqui, tá certo? Os pais nos indicam e tal. A vivência faz com que a gente olhe as coisas de forma diferente. Mas na maioria das vezes não é pela vivência que a gente é preconceituoso. Tá certo? Só pelos usos e costumes. Agimos com preconceito porque assimilamos muitas coisas com julgamento pré-estabelecido, normalmente fundamentado na opinião dos outros. Aí, pais, educadores, líderes religiosos e etc. Então, com base nesses conceitos trazidos pelos nossos pais, ou pelos líderes religiosos, pelos nossos professores e tudo, a gente cria esse modelo. Normalmente, quando crianças, aceitamos os valores dos adultos com quem convivemos, tão sutilmente que nem percebemos. E aí a gente leva isso para lá, para frente. E às vezes passamos para os nossos filhos. Tá certo? O medo é um preconceito dos nervos. E um preconceito desfaz-se, basta a simples reflexão. Essa frase aqui, gente, ela é do Machado de Assis, tá? E ela faz a gente refletir uma coisa. A palestra sobre o medo eu já fiz, ela está gravada lá no meu site. Não é isso que a gente vai falar. Mas naquela palestra a gente conclui que muitas das coisas que a gente teme é porque a gente desconhece. E aqui que o Machado de Assis está querendo dizer que às vezes o preconceito te faz ter medo. E uma reflexão sobre aquilo faria você perder esse medo. Tá certo? Então vamos pensar um pouco nessa frase do Machado de Assis. Os ensinos dos espíritos é contrário ao preconceito. Agora nós vamos entrar na doutrina em si, tá bom? Todos nós somos na essência espíritos, e o espírito é uma energia. É difícil para a gente conceber isso, que nós somos energia. O que é uma energia? É uma luz. Aliás, eles dizem, é uma centelha, é um clarão, o espírito, na descrição que eles fazem. Para nós fica difícil até conceber, mas é isso, o espírito é energia. Energia tem sexo? Eu pergunto para vocês. Tem cor? Tem condição social? Dá para imaginar uma energia, rica, uma energia pobre? Ou uma energia escura? Bom, energia escura pode até ter, mas será que é preconceito em relação à energia? É para se pensar. Por ser energia, o espírito não tem sexo, cor, raça, credo, etc. Não tem. Tem energia católica e energia muçulmana. Será? No campo da energia, gente, nós estamos falando de uma coisa que se funde, na verdade, com os demais. Não existe separação, entende? Nós ainda, como eu falei aqui, no plano espiritual ficamos meio que separados lá, porque nós ainda estamos habitando num planeta que ainda não evoluiu da forma como deveria. Tá certo? Mas somos nós que nos colocamos nessa condição, em função dos nossos pensamentos e dos nossos valores. Todos estamos destinados à evolução, indistintamente. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, porém todos evoluirão. Só isso aí já faz a gente olhar as pessoas de forma não preconceituosa. Pelo contrário, a gente vai ver que aquele está um pouco mais atrasado, talvez, mas vai evoluir. A vida material é momentânea. Nós vivemos como espíritos, usando um corpo físico, como isso aqui fosse tudo. Nós esquecemos que somos espíritos na verdade. E aí a gente leva a vida nossa na matéria, interagindo com as coisas, só do ponto de vista material. A gente privilegia as coisas materiais em detrimento das espirituais. Isso é um grande erro, porque nós vamos deixar tudo isso para trás. Que nós vamos levar para lá? A nossa essência, as coisas que aprendemos. Não vamos levar dinheiro, não vamos levar roupa cara, não vamos levar joias, não vamos levar os vícios, pelo menos não deveríamos,
Mas tem espírito que se sente viciado ainda lá, e aí sofre as consequências, certo? Isso aqui é uma passagem, é um aprendizado. Vamos tentar aprender o máximo possível que nós pudermos. Mas se a gente se isolar preconceituosamente de grupos, ou não der oportunidade para conhecer coisas diferentes, nós vamos ficar na mesmice, tá certo? Há leis de sociedade e igualdade que os espíritos nos falam. A lei de sociedade é justamente essa, é a oportunidade que tem dos diferentes se ajudarem. O mais evoluído ajuda o menos evoluído. O menos evoluído faz às vezes tarefas que o mais evoluído não consegue fazer ainda, tá certo? Mas dessa forma ele vai aprendendo. Isso é lei de sociedade. E a lei de igualdade, ou seja, eles dizem que todo mundo tem direito a ter as coisas, de forma até equânime, se for possível. Mas infelizmente as capacidades de cada um não permitem isso. Parábola dos talentos. Para um ele deu 1, para outro ele deu 2, para outro ele deu 5. Tá certo? Reencarnamos em diferentes corpos, nações e condição social, com oportunidade de novos aprendizados. Inclusive em sala de aula, eu costumo brincar com os alunos, quando eles começam a ter ideia da doutrina espírita, de como é ser espírito e tal, fala, puxa, que coisa maravilhosa e tal. Falo, então legal, vocês já estão preparados para numa próxima vez que estiverem lá no plano espiritual, escolher reencarnar lá na África para ajudar lá, beleza? Aí todo mundo fica olhando meio, opa, né? Só que é um detalhe, esta é uma visão física, material. Porque você lá no plano espiritual, olhando as coisas de uma forma diferente, talvez queira mesmo ir para a África. Estão entendendo ou não? Como espírito, talvez, você vai olhar e falar assim, peraí, o meu maior aprendizado vai ser lá. Porque lá ainda existe, né, esse sofrimento atroz, ainda tem muito preconceito e tal, então vamos lá que eu vou ajudar nesse processo de transformação. Questão 918 do Livro dos Espíritos. Por quais indícios se reconhece numa pessoa o progresso na hierarquia da escala espírita? Como é que eu vou saber que uma pessoa já evoluiu espiritualmente? É aquela que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Possui o sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retribuição, e sacrifica os seus interesses pessoais à justiça. Vocês querem saber o espírito que já evoluiu? Está aqui a descrição mais ou menos dele. É boa, humanitária e benevolente para com todos, pois vê irmãos em todos os seres, sem distinção de raça, nem de crenças. Está aí a descrição de um espírito evoluído na escala. É preconceituoso esse espírito? Prefiro ser um homem de paradoxos que um homem de preconceitos. Jean-Jacques Rousseau. E nós vamos partir para a próxima agora. Aprendendo a não agir com preconceito. Questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o ser humano de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Kardec queria saber o que seria bom e prático, né, para a gente evitar essas coisas. Um sábio da antiguidade já lhes disse: conhece-te a ti mesmo. Olha que resposta. O autoconhecimento possibilita ao ser o autojulgamento e, consequentemente, uma análise real das situações e fatos. O processo de autoconhecimento, gente, é um processo de autojulgamento. Tá certo? De você questionar-se. Nos torna autônomos e impede que tenhamos uma visão distorcida, baseada no julgamento de outras pessoas. Porque se você começa a fazer um trabalho interior, principalmente à noite, antes de dormir, das suas ações corriqueiras, você fala, por que eu agi dessa forma? Porque eu senti realmente aquilo, ou foi as circunstâncias que me fez agir daquele jeito? Por que esse negócio está me incomodando? Aí você de repente vai descobrir que você agiu daquele jeito porque a sociedade em si esperava um comportamento seu daquele jeito. Porém, lá no seu íntimo, aquilo não foi bom.
porque você discorda do que a sociedade acha que é o correto. Você está fazendo um processo de autojulgamento, um processo de autoconhecimento. Consequentemente, você está se tornando autônomo, porque você sai fora do lugar comum. Tá certo? Isso é uma coisa sua, do espírito para com o espírito. Tá certo? Permite uma exata visão dos fatos como realmente eles são e nos possibilita a real emancipação para a nossa evolução. O que é emancipar-se? Teoricamente é completar 21 anos, né? E se ver livre da tutela dos pais. Hoje já está indo para 41, 42, 50 anos, né? Porém, espiritualmente, o que é emancipar-se? Aí é para a gente pensar. É sair do lugar comum. É ter essa capacidade de olhar as coisas de uma forma mais ampla. E não basear as suas decisões em coisas que te dizem para fazer, mas o que te faz bem. O que te constrói para você como espírito. Isso é emancipar-se espiritualmente. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente usar a razão sobre a emoção. Assim, a pergunta que deve ser feita é: será que nossa forma atual de ver a tudo e a todos não estaria repleta de obstáculos formados por conceitos pré-estabelecidos? Vamos pensar sobre isso, não precisa responder agora, tá bom? Todos nós temos certa dificuldade em perceber por si mesmo o processo da vida. E precisamos do juízo dos outros, tornando-nos desta forma dependentes. É importante, aliás, eu tenho uma palestra sobre isso também, dependência afetiva. Está lá no meu site, quem puder olhar essa palestra é interessante. O quanto que a dependência nos tolhe, o quanto que ela não permite que a gente cresça, que a gente experiencie coisas. Porque nós não fazemos as coisas por nossa vontade, mas porque o outro falou. Tá certo? Outras questões que são oportunas nos fazermos são: como então evoluir sendo dependente? Bom, tá aí uma questão. Se eu sou dependente, como é que eu vou tomar decisões próprias? Como é que eu vou evoluir? Sem a influência dos outros, qual seria a nossa visão atual a respeito do sexo, raça, religião, velhice, nação, política, condição social e outras tantas? Há preconceito com a velhice. Aliás, vou fazer uma palestra aqui sobre o envelhecer, na próximo primeiro domingo do outro mês. Já estão convidados de antecedência aí, para a gente falar sobre a velhice. Vou estar falando para mim mesmo, é lógico, né? Mas está aí, como é que seria se eu saísse fora da caixinha, saísse fora da Matrix, né? Ou do lugar comum, e passasse a enxergar essas coisas de forma autônoma? Será que eu teria a mesma visão? E será que eu me sentiria da mesma forma? Tá certo? Se tivéssemos a possibilidade de ter conhecimentos mais amplos da vida, será que manteríamos nossa opinião a respeito de vários temas e assuntos? Pegando aí o exemplo que eu usei do espírita macumbeiro, depois a pessoa chega numa casa que nem a nossa e descobre que não é nada daquilo. Sem preconceito nenhum em relação à macumba, tá bom, gente? Só estou usando como um exemplo, tá bom? Por favor. Lembra, cada um de acordo com a sua necessidade básica. Aliás, as religiões estão aí porque as pessoas estão dependendo, né, daquele tipo de religião. Tá certo? Porque se todo mundo fosse igual, as religiões seriam iguais, né? Concluindo, observamos que Jesus não agia com preconceito e os Espíritos nos dizem que o verdadeiro ser humano, de bem, não usa de distinção para nada e com ninguém. Lembra da lei de sociedade e de igualdade que eu falei? Observamos também que na maioria das vezes nós julgamos baseados em conceitos já formados.
Assim, podemos concluir que nossos preconceitos são entraves ao nosso progresso espiritual. E precisamos, então, repensar as nossas ideias sobre muitas coisas. Estou tomando a decisão, estou julgando essa pessoa, essa situação, por minha vontade ou porque é assim, sempre foi assim, e se eu fizer diferente, vão me olhar com preconceito. Concluindo, questionar, gente, é permitido, pelo menos no meio espírita. E mais, questionar é necessário. Se eu quero evoluir de fato, se eu quero sair do lugar comum, eu tenho que questionar. E a doutrina espírita é a doutrina da racionalidade. É a doutrina para te dar respostas que sejam satisfatórias. Se você não encontrar, é porque talvez você esteja no lugar errado. Tá certo? A doutrina espírita é raciocinada e seu conhecimento possibilita-nos repensar velhos conceitos e preconceitos, ajudando-nos a quebrar entraves e paradigmas que paralisam a nossa evolução. A doutrina espírita veio para nos libertar. Porém, existe no meio espírita, principalmente aqui no Brasil, livros escritos por espíritos, contando a história deles. A história daquele espírito. Significa que ela serve para mim? Só se eu quiser seguir, né? Se a história é dele, a história é dele. Só que a gente está transformando a doutrina espírita como se fosse a história daquele espírito válida para todos. Isso é um grande erro. Por isso que é de extrema importância estudar Kardec. A gente pode ler qualquer livro, gente, desde que a gente tenha Kardec, né, como estudo, porque aí nós vamos conseguir ler esses livros e não se deixar influenciar pelos conceitos ou preconceitos trazidos por eles. Tá certo? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Olha de quem é. Se tem alguém que sofreu com preconceito e que batalhou para quebrar preconceitos, está aí. Todas as seitas são diferentes porque vêm dos homens, porém a moral é única e a mesma em toda parte porque vem de Deus. Mais uma frase do Voltaire e com ela a gente encerra. E eu vou colocar para vocês, vou encerrar, pedir licença para vocês para encerrar a palestra com a música Imagine, que foi um sonho de alguém, de um mundo sem preconceitos. E a versão que eu coloquei aqui, gente, é uma versão que pega diferentes pessoas do mundo tocando e cantando a música, tá bom? É com ela que a gente vai encerrar então, tá bom? Vamos lá. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries,
This ain't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You might say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe e permita que possamos regressar para os nossos lares em paz e em harmonia. Mais uma vez, eu agradeço muito a atenção de vocês. Essa palestra vai estar lá no meu canal lá no YouTube e na minha página no Facebook, tá bom? Tudo de bom para vocês. Muito obrigado.